A aula de hoje é sobre a maravilhosa estequiometria. E eu te brindo com esse bolo aí de cara. Por que eu estou postando um bolo para vocês? Porque a estequiometria te permite fazer previsões do consumo de reagentes e da formação dos produtos, exatamente como funciona uma receita de bolo. A equação química te dá a proporção entre todos os reagentes e produtos, e quando a gente precisa resolver um outro problema envolvendo uma outra escala, a gente usa essa proporção a nosso favor. Tudo estará de acordo com a proporção da equação química. Vamos mudar a escala e a gente multiplica todos os envolvidos pelo mesmo número para mudar essa escala. Então veja lá, se eu te dou uma receita de bolo de 1 kg e preciso de uma encomenda de um bolo de 3 kg, o que você intuitivamente faz? Você multiplica todos os ingredientes por 3. Então se era uma xícara de leite, viram 3 xícaras de leite e assim por diante. A proporção é a mesma e a gente basicamente vai mudar a escala. Então vamos agora a um caso específico da química. Eu coloco aí a combustão do gás metano e os coeficientes estequiométricos nos dão essa proporção. Lembre-se que os coeficientes estequiométricos estão em mols. Então eu tenho 1 mol de CH4 para 2 de O2, para 1 de CO2 e 2 mols de água. Eu posso converter essa proporção em mols para uma proporção em massa, porque 1 mol de metano são 16 gramas, 2 mols de oxigênio, 2 vezes 32, que dá 64, e assim por diante. Temos uma proporção, 16 de metano reage com 64 de O2 para formar 44 de CO2 e 36 de água. Então, se eu tiver um problema, qual é a massa de CO2 produzida a partir de 4 mols de CH4, metano? Por essa reação, como que a gente pode resolver essa questão? Se 1 mol de metano produz 1 mol de CO2, eu estou olhando a equação química, essa é a minha receita de bolo, eu posso justamente converter esse 1 mol de CO2 para 44 gramas de CO2. Portanto, 1 mol de metano me permite produzir 44 gramas de CO2. Portanto, com 4 mols de metano, quantos gramas de CO2 eu consigo produzir? Eu vou manter essa proporção, 1 para 44, mas agora eu mudo a escala e tenho 4 mols de CH4. Portanto, eu vou fazer uma regra de 3, eu vou multiplicar em cruz, do jeito que você preferir fazer essa conta. Mas basicamente, a linha de baixo eu tenho 4 vezes mais quantidade do que a linha de cima. Então 4 vezes 44 dá 176 gramas nesse caso do CO2. A dica é as mesmas unidades sempre embaixo das mesmas unidades e sempre conferindo se você manteve a proporção da sua referência, que é a equação química. Então essa é a estequiometria de forma trivial.